Bom dia, mestre. Bom dia. Tudo bem? Tudo Como bem, é um estamos? prazer. Tudo bem. Igualmente. Uma grande satisfação a gente poder conversar e me integrar melhor na nossa academia. Com certeza. Bom dia aos confrades e confreiras da Academia Brasileira de Direito do Trabalho e aos ouvintes. Estamos de volta com mais um Café da Manhã e, com imensa alegria, apresento o nosso entrevistado de hoje. Tarso Genro é advogado, foi ministro da Justiça e da Educação do governo Lula e também governador do Rio Grande do Sul. É autor de vários livros e artigos sobre direito do trabalho e direito constitucional e ocupa a cadeira número 14 da nossa Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Ministro, de longa data, a CLT vem sofrendo alterações e perdendo a sua coerência. Com a reforma de 2017, passei a interpretar que o direito coletivo teria ganhado destaque e sido privilegiado. Ou seja, na falta de negociação coletiva, prevaleceria a CLT com suas normas protetivas. No entanto, as medidas provisórias 927 e 936 de 2020 permitiram acordos individuais para a redução salarial e a suspensão do contrato, apesar das normas constitucionais expressas em sentido contrário. O Supremo Tribunal Federal considerou constitucional o dispositivo legal. Talvez não tenha tido outra saída diante do tempo já decorrido, quando a questão lá chegou. Ou seja, a situação já estava posta, mais de 20 dias depois. Mas isso é preocupante. Preocupante num país em que não há garantia de emprego, presumindo-se, portanto, que quem não assina o acordo individual vai para o olho da rua. Qual é a sua impressão diante de todo esse quadro? Bem, eu acho que nós precisamos fazer uma rápida reflexão, antes de entrar propriamente nessa questão, para compreender por que elas estão surgindo. E eu formulo hipóteses sobre isso, né? Eu sempre recordo, quando a gente está numa situação de dificuldade para analisar um quadro político, jurídico, constitucional, aquela formulação que o ministro Chou En-lai fez nos 200 anos da Revolução Francesa, né? Perguntaram para o ministro Chou En-lai qual era a sua opinião sobre a Revolução Francesa. E ele tinha muito cedo ainda para ter uma opinião sólida sobre isso. Então, nós estamos no meio de uma tormenta, né, jurídica, política, sanitária, e que nos obriga a avaliar qual é a relação da ordem abstrata, da Constituição, do sistema normativo que está inscrito na Constituição Federal com o seu preâmbulo, qual é a relação que ele está tendo hoje com a ordem concreta, né? Nós sabemos que, ao longo do Estado de Direito, desde o Estado de Direito, com as suas raízes absolutistas, né, sempre conviveram duas ordens, né? Uma ordem concreta e uma ordem abstrata. A ordem concreta é aquela que se realiza plenamente no cotidiano das pessoas, das instituições. A ordem abstrata é aquela que está colocada de forma normativa no texto constitucional. O ideal é sempre uma busca de aproximação dessas duas ordens, né? Da ordem que está na Constituição, com seu preâmbulo, e da ordem real, que vai instituindo relações jurídicas mais próximas ou menos próximas daquilo que está declarado, daquilo que está escrito na Constituição. Em momentos de crise política, e em momentos de crise institucional, em momentos, inclusive, excepcionais, como esse que nós estamos vivendo, onde temos uma crise sanitária global também, essa separação da ordem abstrata da ordem concreta, ela se aprofundou. Por uma série de fatores, né, que, eventualmente, pode ser objeto até de um congresso, né, um congresso de teoria do direito, de teoria da Constituição. Mas essa separação é visível, né? Por que essa separação está ocorrendo? Nós formulamos com o Constituinte de 88 uma Constituição que estrutura um Estado social.
e é um Estado social tardio, por assim dizer, comparativamente àqueles Estados sociais que se desenvolveram, né, na Europa a partir das grandes transformações que ocorreram via a Constituição de Weimar, depois a Segunda Guerra Mundial, aquelas transformações que ocorreram politicamente na economia europeia. Essa Constituição Social nossa, ela é uma Constituição que faz uma fusão fortíssima da política com o direito. Né? Pela primeira vez, essa fusão ficou declarada de forma intensa e com a carga normativa que se irradiou do preâmbulo, extraordinariamente forte. Só que ela se debruçou sobre um Estado, sobre uma sociedade e tentou organizar uma sociedade que não tinha sujeitos ativos capazes de dar sustentação à efetividade do preâmbulo e à efetividade dos direitos fundamentais e dos direitos sociais. Então, essa dissociação de uma sociedade profundamente desigual, oligarquizada, com pouca experiência política democrática, fez emergir de uma maneira violenta uma ordem concreta nova, onde as instituições começaram a claudicar, onde os poderes começaram a se relacionar de maneira anômala e desequilibrada. E nós tivemos, por cima de tudo isso, né, essa crise sanitária que agravou essa diferenciação entre aquilo que está na norma constitucional, que se irradia do preâmbulo, que se configura nos direitos fundamentais, que se configura nos direitos sociais, com aquilo que está sendo feito na vida real, na ordem concreta. E a ordem concreta tem uma característica muito clara e muito estruturada. Qual é ela? Né? É, de uma parte, um governo, né, mais estruturado em cima da palavra do presidente, que vai organizando o direito e vai organizando as relações políticas, muito semelhante ao que ocorreu na Alemanha nazista, né? E tem aquele clássico do Schmitt, né? O Führer comanda o direito, e muito em cima da experiência também do fascismo italiano. E a ordem foi se retorcendo e se acomodando na palavra do presidente, que passou a ser mantido num primeiro período em função de um compromisso que ele assumiu com essas reformas que nós estamos vendo. Né? Ele assumiu um compromisso formal com as reformas trabalhistas, com a reforma do orçamento público e com a reforma em geral do sistema financeiro, que passa, né, a ser dominante na equação política do país. Essa separação da ordem concreta, da ordem normativa da Constituição, essa separação de uma ordem real com a ordem formal é que está nos trazendo essas anomalias todas. Né? Eu diria que para que nós pudéssemos vencer isso, nós teríamos que ter pensado já há mais tempo numa reforma trabalhista. Né? Pensando numa reforma trabalhista que mantivesse as características centrais da CLT para a proteção do mundo do trabalho tradicional, né? E colocando ao lado dele um sistema normativo protetivo das novas profissões, das novas atividades, dos novos tipos de prestação de serviço, das novas equações, né, do sistema protetivo que previsse, né, qual é o lugar do precarizado, qual é o lugar do terceirizado, qual é o lugar do meio jornalista, qual é o lugar do informalizado. Então, essa ordem protetiva do novo mundo do trabalho que surgia, em função dessas transformações tecnológicas, não poderia revogar o sistema protetivo da CLT, e sim conviver com ele. E nós teríamos, então, um mundo do trabalho harmonizado e uma economia, né, integrada, né, através dessas relações e desses sistemas jurídicos que, em última análise, na minha opinião, deveriam conviver. Perdemos essa oportunidade. Né? Não tivemos capacidade, o movimento sindical não teve capacidade de perceber isso. Isso estava ocorrendo desde os anos 90, já dentro dos anos 80, isso aí ocorria fortemente, né? A partir das transformações que foram feitas na Inglaterra,
e o que redundou desta omissão e desta incompreensão, na minha opinião, eu já falava nisso no começo dos anos 90, né, resultou esta situação anômica que se encontra hoje a metade da força de trabalho brasileira. Sem proteção, jogada no mercado, subordinada a uma hiperexploração, né, que é utilizada nesses momentos de crise, inclusive, e separada daquele mundo do trabalho que permanece com um certo resguardo, né, sob o abrigo da velha CLT. Esse é o problema que nós temos que enfrentar e, sem ele, dificilmente nós vamos recuperar a dimensão histórica do direito do trabalho e não vamos recuperar a solidariedade interna dos trabalhadores, a sua capacidade de negociação para a instituição de um novo contrato social, né? Dentro, para substituir o desgastado contrato social da velha social-democracia. É verdade. É uma análise bastante interessante. Realmente, eu penso que nós estamos precisando de um pacto social. Vossa Excelência tocou num ponto muito sensível, importante. A Constituição Federal ela privilegiou o primado do trabalho, fala em inclusão, mas não incluiu os direitos dos trabalhadores. Embora tenha incluído os direitos dos trabalhadores entre os fundamentais, não os incluiu na ordem econômica. E isso me parece que foi um erro crasso da Constituição. O artigo 170 até fala em dignidade, justiça social, valorização do trabalho, faz as ressalvas em relação àquilo que a livre iniciativa deve respeitar, mas, evidentemente, trabalho e livre iniciativa estão dentro da ordem econômica, e era preciso que o legislador se preocupasse um pouquinho com essa parte. E também se preocupasse com o fato de que trabalho não significa tão somente o trabalho subordinado, né? Nós relegamos a CLT ao trabalho subordinado, deixando de lado o trabalho semidependente, o trabalho autônomo, e por que não falar... Trabalho remunerado pelo resultado, né, em última análise. Exatamente. E por que não falar abertamente do trabalho de biscate, né? Esse biscate ele vem a corresponder, na verdade, à grande informalidade que nós temos no país e não houve essa inclusão. Ou seja, esse pessoal está à margem da CLT e nós estamos diante de trabalhadores. Por outro lado, o trabalho autônomo de hoje em dia não é aquele trabalho autônomo do profissional liberal de antigamente, que ele decidia por conta própria a sua vida. É lógico que nós ainda temos isso. Mas a maioria dos autônomos hoje em dia trabalha exclusivamente por uma empresa só, trabalha subordinado a determinadas diretrizes, eles continuam sendo autônomos, mas a margem de liberdade que eles tinham antigamente não condiz com as transformações, com os novos tipos de trabalho, com os novos tipos de organização de empresa. Não seria o caso de uma modificação, uma alteração na CLT? Bom, são dois assuntos. Uma coisa é a alteração da CLT e ela vem sendo remendada ao longo do tempo. Nós faríamos um novo remendo para incluir os semidependentes, incluir os biscateiros, incluir os autônomos, até porque isso vai gerar tributo, né? E é importante que isso aconteça e vai, por outro lado, destinar proteção social a esse pessoal, como aconteceu com os avulsos, né? Como aconteceu com os trabalhadores temporários, como aconteceu com os trabalhadores cooperados, né? Então, isso seria realmente bastante importante que isso acontecesse. Isso seria um remendo. Agora, me parece que nós estamos precisando, na verdade, de uma nova, de um código do trabalho, né? Um código do trabalho atento às transformações do trabalho, atento aos novos tipos de trabalho, atento ao fato de que os empresários não são iguais, nós temos pequenos empresários, temos médio empresários, grandes empresários, e me parece que a legislação ela deveria ser sensível ao fato de que o pequeno empresário, que responde por 70% da mão de obra no Brasil, muitas vezes ele não tem capacidade de cumprir a legislação trabalhista tal como posta, né? A gratificação natalina para o pequeno empresário, o pagamento dela, em 2 vezes, como acontece com o médio empresário e com o grande empresário, talvez seja uma carga insuportável para eles.
o seu Zé da padaria, que tem dois empregados, para ele deve ser difícil no fim do ano, já que ele no fim do ano não vai vender mais pão do que vende normalmente, ele tem que pagar o 13º. Talvez esse 13º pudesse ser dividido em 6 parcelas, em 8 parcelas, enfim, seriam soluções que poderiam, nesse caso, ser aplicadas a trabalhadores que trabalham para pequenos empresários. Não seria o caso, então, de nós termos um Código do Trabalho, não apenas que privilegiasse isso, como desse também uma nova dimensão ao sindicalismo no Brasil? Eu acho que o caminho é pensar por aí. Pensar por aí. Eu sempre disse aos meus... Eu sou um homem de esquerda, de tradição socialista, sabes perfeitamente, e toda a orientação dos meus estudos vem a partir dessa perspectiva. E a crítica que eu fiz do direito do trabalho era uma crítica que se voltava para uma compreensão que demandava, na verdade, um outro pacto social e político, um outro contrato social, né? Que tinha que partir do que ocorreu de conquistas civilizatórias da velha social-democracia para uma renovação social-democrática da ordem jurídica, econômica e política. Assim, eu sempre disse também aos meus companheiros nessa discussão, de forma um pouco isolada até, que a CLT ela nunca foi problemática para os grandes conglomerados financeiros, industriais, que, aliás, têm uma articulação material muito forte e é natural que tenha dentro do sistema capitalista. A CLT sempre foi um pavor para a pequena empresa, para a microempresa, para a média empresa também, em muitas circunstâncias históricas do nosso desenvolvimento econômico. E que era necessário que nós compreendêssemos que, assim como existe uma transferência de renda interna na classe trabalhadora, que faz parte da hierarquia salarial das empresas, né? E os trabalhadores de chão de fábrica que percebem um salário, o varredor percebe outro, o trabalhador da cozinha e da segurança percebe outro, até chegar nos engenheiros, dos técnicos altamente qualificados e, finalmente, nos céus das empresas, né? Existe uma transferência de renda que é gerada de baixo para cima, dentro da hierarquia salarial do mundo do trabalho. Assim como existe uma transferência de renda também dentro das empresas, né? Uma empresa pequena, uma microempresa, uma empresa média, ela transfere renda para cima. Para quem que ela transfere renda? Para o sistema financeiro, que opera, né, a sua relação de interesse com essas empresas a partir dos juros. E esse sistema financeiro ele é sempre articulado com um grande sistema empresarial global, das grandes empresas nacionais e multinacionais, que têm intimidade, né, com esse sistema. Então, essa transferência de renda, tanto do mundo do trabalho como do mundo empresarial, ela só seria modificável dentro de um novo contrato social. Tá? Veja, a hierarquia salarial no serviço público, por exemplo, inglês, o serviço público sueco, dinamarquês, ela vai de 1 para 12, de 1 para 15. Aqui no Brasil vai de 1 para 50, provavelmente. A hierarquia salarial dos servidores públicos. Dentro das empresas também, se não me engano, a última estatística que eu vi foi na Noruega, a hierarquia salarial vai de 1 para 7 no mundo do trabalho. Aqui vai de 1 para 40, de 1 para 30. Né? Tem trabalhadores que ganham salário mínimo e tem técnicos de alto nível, qualificados, evidentemente, e mereceram, né, este avanço salarial dentro do sistema atual, que ganham 50, 60, 70 mil reais. Então, sem esta modificação no pacto de distribuição da riqueza, seja no mundo do sistema empresarial, seja no mundo do trabalho, nós não teremos um outro sistema protetivo. E esse sistema protetivo teria que, sim, vir através de uma norma organizadora dessas novas relações.
das novas relações entre as empresas e das novas relações internas no mundo de trabalho. Então, eu estou de acordo com essa visão. Veja o seguinte, nós temos no sistema protetivo hoje da CLT determinadas garantias e direitos que são adequados àquela prestação de serviço da velha segunda revolução industrial, né? Relação de trabalho, de dependência, né? Superioridade de comando do empregador. Né? O comando do empregador é superior, né? Na organização do contrato. Tanto é que o sistema é protetivo, né? E tem um invólucro jurídico que protege, inclusive, a autonomia do trabalhador, né? A sua falta de autonomia. Já nós temos um novo mundo do trabalho surgindo, né? O meu presidente deve ter entrado num Uber em algum momento e ouviu do Uber, né, a seguinte frase. Não, é verdade, eu trabalho 14 horas por dia, 16 horas por dia, né? Mas eu sou dono do meu nariz agora, né? Tudo que eu ganho é meu. E é verdade. Esse sentimento é um sentimento autêntico. Mas você pode ver que já tem outros trabalhadores neste mundo novo que está surgindo que dizem o seguinte: os que trabalhavam, por exemplo, e trabalham para o iFood. Eu vi uma entrevista de um jovem trabalhador. Dizia, olha, eu há um ano atrás, né, eu trabalhava 12 horas por dia, 14 horas por dia, e chegava no fim do mês com 5 mil reais. Agora eu trabalho este mesmo tempo, né, e percebo 2.500 reais por mês. É a minha renda. Por quê? Porque começou a entrar nesse mundo aí um conjunto de trabalhadores que estão fazendo a concorrência, né, no trabalho dele, e vai baixando, portanto, o seu nível de remuneração. Então, é uma distribuição desigual dos recursos que ocorrem lá no mundo do trabalho em relação ao que ocorre dentro do sistema empresarial, que se dá de baixo para cima a partir do grande controle que o capital financeiro exerce hoje sobre a produção. Então, o que nós precisaríamos? Nós precisaríamos, na verdade, um fundo público regulador dessas novas relações, né? Assim como nós temos o FGTS, que é um elemento regulador importante, né, de proteção do trabalhador, quando ele muda de emprego, quando ele é despedido injustamente, nós precisávamos ter um fundo público organizador desta desigualdade que existe nesse novo mundo do trabalho que está surgindo, onde ele se associaria de maneira obrigatória a partir do momento que houvesse uma regulação, né, uma regulação real do serviço que ele está prestando. Nessa situação, o que está ocorrendo? Está reduzindo a remuneração dos trabalhadores, está aumentando a desigualdade interna entre eles, está monopolizando determinados setores dos serviços, né, e, como consequência, rebaixando a contribuição para o próprio INSS. Né? Então, toda a estrutura de segurança que foi montada, né, na segunda Revolução Industrial, que aqui no Brasil teve uma importância normativa muito grande na Constituição de 88, está sendo debilitada. Né? Daqui a pouco nós vamos ter 1/3 de miseráveis, 1/3 de pobres e 1/3 de mal remunerados sobrevivendo. Esta é a sociedade que está sendo construída nesse momento. E aí que nós temos que jogar a nossa compreensão, o nosso diálogo, para ver como reorganizar esse mundo todo de molde a fazer valer os direitos fundamentais e os direitos sociais que estão na Constituição Social. E essa Constituição Social tem um preâmbulo. Ela unifica a política e o direito ali, dizendo para onde deve ir a sociedade. Então, ou ela é rompida, transformada numa Constituição hierarquizada, né, num sistema cruel de exploração, ou ela é aplicada, né, de maneira mediada a partir de um diálogo social ampliado, a partir de uma produção legislativa adequada e a partir, né, de um debate que nós, advogados e juristas, temos que proporcionar à sociedade brasileira. Me parece que esse é o enfrentamento que está ocorrendo hoje. Num momento muito difícil, em que nós temos um presidente completamente irresponsável, temos um presidente que não funciona bem das ideias, né? Nós estamos vendo pelas suas reações públicas, e que leva o mundo jurídico ao canto do ringue. Né? O que nós vamos fazer com isso? Né? Como é que nós vamos sair dessa? Que tipo de sociedade vai sair desta crise democrática e dessa crise pandêmica também? Né? Nós temos que contribuir com esse debate. Nós temos capacidade de diálogo. Nossa academia, por exemplo, tem eméritos de advogados trabalhistas, de empregados, de empregadores,
advogados trabalhistas e professores que militam, inclusive, na área profissional, com as duas vertentes de trabalho, e a nossa contribuição agora deveria ser muito superior, né, ao que a contribuição que estão dando, por exemplo, as confederações empresariais, os think tanks internacionais, que não entendem, ou entendem muito bem o que está ocorrendo no Brasil e estão tirando proveito dessa situação. Nós nunca realmente tivemos uma concentração de renda. Aliás, isso tem acontecido no mundo todo, né? Uma concentração de renda em proporções como as atuais. E no Brasil, esse quadro é ainda pior, né? Só 10% dos economicamente ativos recebem acima de R$ 5.500. Isso é um quadro angustiante, né? Essa falta de diálogo também, esse assunto foi bastante importante. Nós verificamos, agora eu vou falar simplesmente da legislação trabalhista, nós verificamos em 2017, houve falta de diálogo na edição daquelas normas. Verificamos agora também, por ocasião das medidas provisórias, parece que também houve falta de diálogo e houve falta de inserção dos sindicatos, que são importantes nesse processo. Realmente, os sindicatos, com o tempo, deixaram de ter o prestígio que eles tinham, talvez até por conta do fato de que eles recebiam uma contribuição obrigatória e não estavam muito interessados em prestar um serviço melhor do que aqueles que ele prestava. Não havia concorrência, não havia pluralidade sindical, então o sindicato prestava o serviço que ele achava o adequado. A contribuição sindical foi tirada e eles ficaram acéfalos, ficaram sem saber o que fazer. E acabaram, apesar da reforma de 2017 ter privilegiado a negociação coletiva, eles acabaram ficando à margem, ficando sem voz, porque ficaram realmente acéfalos. Vossa Excelência tocou numa questão interessante de um fundo público organizador da desigualdade. Isso seria uma coisa bastante interessante. Não é um fundo público, mas, pelo menos na Itália, eles fizeram uma plataforma pública de controle da prestação de serviços dos uberistas, por exemplo, né? E que nós poderíamos fazer aqui no Brasil em relação aos trabalhadores intermitentes, porque a gente não sabe, na verdade, não tem controle da prestação de serviços desses uberistas, eles estão sem proteção social e também, sem essa proteção, eles não recolhem tributos, né? Onerando, bem ou mal, esses informais, que têm uma grande participação no PIB, os demais formais que são cadastrados e que realmente recolhem tributos. Ministro, Vossa Excelência foi ministro da Educação e nós temos um problema no Brasil muito grave de déficit educacional. Nós estamos num país que ele vive de exportação de matéria-prima e de commodities. Nós não estamos inseridos no setor de conhecimentos, o país não produz tecnologia, ele depende de tecnologia estrangeira. Essas multinacionais estrangeiras elas aportam aqui no país, dando, na verdade, basicamente empregos, e recolhendo imposto de industrialização, e fica por isso mesmo. E elas aqui, com tecnologia estrangeira, elas, estrategicamente, o que elas fazem é exportar, além de vender para o mercado interno, porque o mercado interno não tem know-how para essa produção, e eles estrategicamente se instalam para poder, então, exportar seus produtos para os países vizinhos. Nós não temos condição de fazer isso, porque nós não temos tecnologia. E não temos tecnologia por conta do problema educacional. Então, a minha pergunta, diante do fato de que Vossa Excelência foi ministro da Educação e tem experiência nesse assunto, o que está acontecendo com a educação do Brasil? Eu penso que nós temos uma distopia na área educacional também aqui no Brasil. Né? Nós tivemos, durante os governos do presidente Lula, e o coroamento, né, de uma visão que vinha se desenvolvendo a partir de 1988,
a partir, inclusive, de diferentes presidentes que passaram, né, pelo governo, alguns com mais ofensividade, outros com menos, mas nós tivemos o início da construção de um Estado social, ou seja, da construção de uma ordem concreta bem próxima da ordem abstrata, daquilo que está escrito na Constituição, daquilo que está normatizado. Isso aí determinou uma profunda modificação no sistema educacional brasileiro a partir dali, com as suas virtudes e seus problemas. Eu posso situar, eu fui responsável por alguns desses projetos, juntamente com o meu querido Fernando Haddad, como o ProUni, que levou mais de 3 milhões de estudantes pobres, né, de famílias pobres, para o ensino superior. O Fundeb, que começou a equalização, né, dos nexos da educação fundamental com o nível médio, com o antigo nível médio. Né. Isso aí determinou no Nordeste que subisse de 22%, 23% a transição dos alunos do ensino fundamental para o nível médio, para quase 40% hoje, 44%. Nós tivemos a instituição do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, que também começou na nossa gestão, e tivemos a disseminação do ensino técnico e tecnológico através do Sistema Federal, que foi instituído, porque nós revogamos, na minha gestão, a proibição de que a União Federal fizesse escolas técnicas. Essas transformações, elas foram contra a maré, elas foram contra a corrente. Qual era a corrente dominante até então? O ensino superior, a União Federal deveria ter 4 ou 5 universidades de altíssimo nível e depois permitir que a iniciativa privada entrasse no sistema educacional. E aí havia uma proliferação brutal, por exemplo, de escolas de direito, que eu tive que trancar no Ministério da Educação. A pedido da OAB, eu tranquei novas escolas de direito que eram feitas de maneira arbitrária, sem nenhuma condição cultural e técnica para que elas fossem instauradas como estavam sendo feitas. Né? Projetos das oligarquias regionais para ter cada uma a sua escolinha. Né? Essa contramão, né, ela teve um custo. Teve um custo bastante elevado, já na minha gestão, do primeiro para o segundo ano no Ministério da Educação, nós dobramos o orçamento do MEC. Né? Depois o Fernando Haddad continuou e o Henrique quase que quintuplicaram, ou mais que quintuplicaram o orçamento do MEC. Só que a ordem internacional e o desenvolvimento das relações da economia global com os países de segundo nível, como o nosso, que não estão no centro, né? O centro dirigente da economia global, como está a Alemanha, Estados Unidos, hoje China, França e alguns outros países mais aproximados dessa situação, começou a mudar, essa relação começou a mudar. Então começaram a exigir que os países como o nosso tratassem mais de acautelar-se para poder rolar e pagar a dívida externa, a dívida pública, do que propriamente investir em educação, em saúde, em segurança, né? Em infraestrutura, que desse base a um desenvolvimento industrial integrado, mas com certa margem de autonomia. O que ocorreu nesse período? Países como o Brasil, que estavam com uma relação internacional interdependente e cooperativa, passaram a ter uma relação internacional de dependência e submissão. Então, todos os movimentos da economia, a partir dali, giraram em torno das reformas que diminuíram a capacidade pública do Estado, de uma parte, e, de outra parte, desmontaram os projetos que nos aproximaram, né, do primeiro mundo nas questões tecnológicas, por exemplo, nas pesquisas. Né? Não é de graça que milhares e milhares de bolsas de estudo foram promovidas pelos estudantes brasileiros, que foram para o exterior estudar, se qualificar, fazer doutorado, pós-doutorado, né? E que
deixaram de encontrar emprego aqui no Brasil. Porque o ciclo de desenvolvimento foi contido em cima dessa visão, tá? De uma visão, eu diria, empresarial das soluções do Estado, e não de uma visão pública, como está lá na Constituição de 88. Então, o nosso gap educacional está relacionado com o nosso gap de falta de autonomia nas relações internacionais, de subordinação a uma ordem global que é hostil a esse tipo de modelo que nós escolhemos na Constituição de 88. Né? Eu, apenas para encerrar esse ponto, eu vou dar o testemunho de uma pessoa que é o presidente francês, o presidente Macron, que chegou ao governo com esta visão de gestão empresarial do Estado francês e disse, a partir de um determinado momento, essas ideias, elas não funcionam. Este projeto, essa utopia neoliberal, deixar tudo nas mãos do mercado, não funciona. Nós temos que mudar, senão o capitalismo vai afundar. Vai afundar de maneira brutal. Né? E, no caso concreto, isso foi apressado por essa pandemia, né? Que mostrou a incapacidade de se estabelecer uma relação de colaboração, de solidariedade internacional adequada, e possibilitou que se visse que determinados presidentes, determinados primeiros-ministros, não tinham nem noção do que estavam fazendo no Estado. Né? E começaram a compreender tragédias como essa como conspirações internacionais que vêm do comunismo, que vêm, né, de disputas, né, de disputas geopolíticas entre os países que lançam vírus contra os outros para dominar, né, aqueles países com a sua, vamos dizer assim, com a sua pretensão hegemonista. O presidente Macron disse isso, que é um liberal, que é um homem de centro-direita, né, mas é um homem que entende as funções públicas do Estado e entendeu, inclusive, a fria que ele entrou quando começou aquelas reformas na França que despertaram, né, uma ira política muito grande da maioria da população francesa. Nós estamos aqui no Brasil num momento difícil, que as pessoas não podem se mobilizar. A ordem correta, na minha opinião, é manter o isolamento social e, ao mesmo tempo, nessa confusão política e nesse desequilíbrio entre os poderes que a gente não sabe o que vai resultar. Mas não podemos perder a esperança e nem a nossa capacidade de intervenção. Eu ia tocar nesse assunto, mas vou tocar nele daqui a pouquinho. Eu ainda gostaria de ter a sua impressão a respeito de um fato específico em relação à educação. No período do Fernando Henrique, o Paulo Renato, dirigindo a educação, ele procurou ampliar, e com isso inúmeras instituições de ensino superior, elas foram abertas, procurando dar oportunidade àquele pessoal que vinha do ensino médio e que não tinha uma profissão. Né? Eu acho até engraçado, porque a educação tradicional sempre pensa, não, você tem que ser advogado, você tem que ser engenheiro, você tem que ser isso, você tem que ser contador. Eu tenho, por exemplo, 4 filhos. Né? 2 são advogados porque quiseram ser. Um é ator, e diretor e produtor de cinema e teatro. Então, ele escolheu o caminho que ele queria escolher dentro daquilo que não é o tradicional. E o outro é músico. Né? Mas, pela educação tradicional, teria que ter uma profissão desse tipo, e várias pessoas, então, naquela oportunidade, se inscreveram nessas instituições de ensino que foram abrindo e dando oportunidade nesse sentido. O que acabou acontecendo é que a gente entrava no táxi e o sujeito era advogado. Né? Então, ele se formava sem qualidade, porque vinha com déficit do ensino fundamental, do ensino médio, perdão, e acabava não tendo oportunidade dentro do mercado de trabalho e acabava procurando uma outra função que lhe permitisse sobreviver. Vossa Excelência, quando ingressou no Ministério da Educação, penso que procurou corrigir essa diretriz, né? Impondo
determinadas situações que permitissem uma qualidade maior. Ao mesmo tempo, o Brasil, em 2008, teve uma oportunidade ímpar de mudar os rumos, né? Chegou o Obama a dizer que o Lula era o cara. Então, teve essa oportunidade de mudar os rumos, inclusive fazendo acordos com a China, etc. O próprio ministro Fachin, nessa época, se eu não me engano, ele dirigia a CAPES, né? E também procurou pensar em dar substância a essa qualidade do ensino. Bom, por outro lado, e essa era a pergunta que eu ia fazer, o artigo 170 da Constituição não tem nada a ver com a questão da educação, a educação está lá no artigo 6º, né? Num dos pontos, se tratando de direito social. No artigo 170 da Constituição está claro que a livre iniciativa ela deve observar determinadas diretrizes. Ela tem que se preocupar com a dignidade da pessoa humana, ela tem que se preocupar com o valor social do trabalho, tudo isso num contexto de justiça social. Isso quer dizer, então, que a Constituição brasileira ela fez uma clara opção pela economia moral, ou seja, o aspecto moral da economia está no artigo 170 da nossa Constituição. A pergunta que eu vou fazer é se, por acaso, o plano econômico atual do governo ele está seguindo essa economia moral da Constituição ou está seguindo a outra escola onde a moral, a ética da economia são desimportantes. Muito, muito, muito importante essa sua observação. Importante mesmo. Veja, o artigo 170 da Constituição ele traz para o terreno da organização econômica e produtiva o conteúdo do preâmbulo da Constituição, né? Que reza a construção de uma democracia social no Brasil. O preâmbulo da Constituição brasileira é um preâmbulo social-democrata típico. E no sistema, né, hierárquico da Constituição, sistema normativo hierarquizado, né, aquela visão kelseniana, quer dizer, tem uma hierarquia interna também na Constituição, uma hierarquia de normas, de mandamentos, é possível dizer que o preâmbulo, na questão da organização econômica da sociedade produtiva, ele está refletido nesse artigo 170. Assim como os direitos do trabalho e as relações harmoniosas entre o trabalhador e a empresa, o trabalhador e os seus deveres, né? Os seus deveres contratuais e os seus direitos subjetivos em relação a esse Estado social estão nos direitos fundamentais e nos direitos sociais da Constituição. Portanto, o preâmbulo tem efeitos sobre o sistema normativo todo e organiza desta forma a sociedade brasileira. Como é que eu tentei refletir isso quando estive no Ministério da Educação? Particularmente através de dois movimentos Primeiro, um vínculo do ensino fundamental, né, com o ensino médio, através do Fundeb. Voltando os olhos diretamente para o Nordeste, onde essa transição do aluno era a pior, né, no nosso território. Era absolutamente insignificante. Era 18% a 22% dos alunos que transitavam do ensino fundamental para o ensino médio. Com essa injeção de recursos do Fundeb, isso aí se alterou radicalmente. Houve uma revolução no Nordeste. Então, esse foi o primeiro tratamento que nós demos. O outro tratamento foi a introdução do ensino técnico federal, revogando aquela lei da época do presidente Fernando Henrique, que proibia a União Federal de entrar no ensino técnico, né? Então, as pessoas como os teus filhos, né, que estavam, né, destinados necessariamente a chegar na universidade, porque era o curso que se oferecia, as possibilidades, ainda que restritas, que se ofereciam,
deixaria de ser uma obrigação. E o ensino técnico e tecnológico, né, poderia ser uma alternativa para a formação de pessoas qualificadas para entrar na ordem, né, econômica e social de maneira positiva, né, e não serem excluídas delas. Quando você falou no Paulo Renato, eu tive muitas divergências. Eu tinha uma boa relação com o Paulo Renato, inclusive relações até de amizade, porque quando fui prefeito de Porto Alegre, o Paulo Renato era do BIRD, né? Ou do BID, eu não me lembro qual era dos bancos internacionais, eu acho que ele era do BID, né? E nós financiamos vários projetos para Porto Alegre, com o auxílio dele, com a gentileza dele, com a preocupação que ele tinha com o país. E como ministro da Educação, naquele contexto que ele foi ministro da Educação, ele foi um ministro incomparável, por exemplo, ao ministro que nós temos hoje. Então, eu posso dizer, é claro que eu prefiro a minha gestão e a gestão do Haddad, e do Henrique. Agora, que saudade do Paulo Renato, né? Quando você vê esse ministro da Educação que nós temos aí, que é uma pessoa completamente ignorante até das funções que o ministro da Educação, até da linguagem que o ministro da Educação tem que ter para se relacionar com a sociedade. Qual era a divergência que eu tinha com o Paulo Renato, que o nosso governo tinha? É que ele adotou fundamentalmente a teoria do foco. Né? Foco no ensino fundamental. Tanto é que ele foi quem instituiu, né, o Fundef, que era o Fundo Nacional da Educação Fundamental. Nós achamos que essa teoria do foco já era muito restrita para o país. Então, nós adotamos, né, e aí foi uma construção que nós fizemos juntos, eu e o Haddad, quando ele era meu secretário executivo, a teoria sistêmica. Nós temos que tratar a educação de maneira sistêmica, que vai do ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico, ensino superior, graduação superior, pós-graduação e pós-pós. E essa foi a visão que nós adotamos, uma visão sistêmica da proposta educacional. Isso aí se chocou muito com setores empresariais da educação. Porque eles achavam que com essa invasão que nós fazíamos da educação pública superior, os seus negócios iam diminuir, iam ser contidos. Né? Nós mostramos para eles que não. Né? Que com o ProUni, onde nós, a partir da dívida que eles tinham conosco, que era a dívida da filantropia, que muitas dessas instituições se apresentam como filantrópicas, nós podemos colocar milhões de alunos nas salas de aula, né, que não estavam aproveitadas nessas instituições privadas, ou, como eu digo, não tão privadas naquele sentido capitalista da expressão, mas instituições públicas não estatais, como são, né, as universidades comunitárias, as escolas comunitárias, né, que têm uma função muito importante no Brasil. Foi assim que nós tratamos. Tudo isso aí, hoje, foi desmontado. Né? Tudo foi desmontado. Né? O Enem está tendo enormes dificuldades, né? O financiamento das universidades reduziu muito, né? Os professores estão desesperados, e no momento de pandemia, inclusive, a possibilidade de utilização, né, do ensino à distância está muito bloqueada. Nós constituímos também naquela oportunidade, ainda na minha gestão, né, a Universidade Aberta do Brasil, que colocou salas de aula para a formação de professores, né, no ensino superior, né, nos lugares mais remotos do país, né, com assistência das universidades públicas. Né. Então, tudo isso aí hoje está sendo dissolvido por essa distopia. Mas, como eu digo, né, tem coisas que são irremovíveis. Tem coisas que são irremovíveis. Quando eu vi, né, o ministro Weintraub ao defender a realização do Enem, né, há pouco que ele está fazendo, mesmo dentro dessa crise sanitária que o país se encontra, ele foi obrigado a dizer, não, os programas de promoção dos estudantes, os programas sociais dos estudantes são outros, nós sabemos. Né? Se eu não me engano, ele citou o ProUni, é o FIES, eu não sei o que, tudo programas que nós instalamos no nosso governo. Não é o Enem. Eu fiquei satisfeito que ele sabia que esses programas, pelo menos, existiam. Né? Mas é uma situação distópica, né, que só pode ser vencida, e aí vem uma nova equação.
a nossa conversa, para um novo contrato social e político na sociedade brasileira. Nós temos que repactuar politicamente o país. Nós temos que fazer uma concertação estratégica, né, para que as instituições democráticas, os poderes, comecem a funcionar com regularidade e de maneira harmoniosa. Tiremos, né, essa ameaça fascista ou golpista que está pendendo hoje sobre o Estado brasileiro, sobre a sociedade brasileira, e reintegremos, inclusive, todos os setores políticos numa convenção, né, um debate convencional sobre o futuro do país, e eliminando as ameaças de Estado de fato que estão aí nos perseguindo de maneira afrontosa e absolutamente incompreensível, inclusive, para um país, né, que já tem uma certa maturidade democrática, algumas décadas depois da Constituição de 88. Olha, grande resposta. Ministro, nossa live era sobre o futuro do direito do trabalho e, na verdade, nós acabamos falando do presente. Para chegar no futuro, a gente tem que falar do presente. Eu não sei se vai nos sobrar tempo para isso, mas, de qualquer maneira, vamos tentar. A Organização Internacional do Trabalho, o Banco Mundial, o IBGE, todos esses organismos têm apontado, em relação ao Brasil, a desigualdade social, a informalidade, o desemprego, a exclusão, o déficit educacional. Já falei disso, apenas 10% da população brasileira ganha acima de R$ 5.500. O Bauman já se manifestou, não sobre o Brasil, mas dizendo que o problema não são as novas tecnologias, e sim aquilo que nós fazemos com elas, né? As escolhas de concertação. Eu nunca pensei, apesar de liberal, que hoje em dia fosse bater palmas para João Rawls. Ou seja, o sistema que ele propõe, diante do que nós estamos vendo, talvez seja uma coisa bastante interessante em termos de pacto social. Bom, mas diante desse quadro traçado pela OIT, pelo Banco Mundial, pelo IBGE, isso tudo, né? Essa desigualdade social, essa informalidade, esse desemprego, essa exclusão, esse déficit educacional, tudo isso combina com desenvolvimento, circulação da moeda, dignidade e paz social, ou nós estamos indo direto para o abismo? Eu acho, sinceramente, meu presidente, que nenhum nem outro, né? Eu acho que nós estamos ainda num momento, vou dizer assim, de futuro indeterminado, de disputa sobre os rumos, né, da sociedade brasileira e sobre os rumos do nosso sistema protetivo, né? A nossa consolidação das leis do trabalho, que foi nosso passe livre de entrada na sociedade industrial moderna aqui no Brasil, ela ainda tem muito a oferecer ao trabalhador brasileiro. Aquele trabalhador da linha regular de serviços, da linha tradicional de serviços, da linha tradicional produtiva, industrial, porque ele é um sistema protetivo eficaz, né? Nós sabemos, pela nossa leitura e pela nossa experiência toda, que a CLT trata de maneira desigual os desiguais, né? Para permitir todo o sistema protetivo trabalhista, para permitir uma igualdade nas transações de compra e venda da força de trabalho e de dignificação da vida do trabalhador. Mas, de fato, a CLT ela foi, pela sua impostação burocrática, pela sua normatização, eu diria quase que barroca, né, das relações de trabalho, ela se tornou uma ameaça e uma dificuldade para os pequenos e microempresários, pequenos, médios até, microempresários, né, que fazem a sua transferência de renda para cima, para os bancos, né, que são, na verdade, muitos deles são funcionários de banco, eles não sabem, mas são funcionários de banco, estão ali gerando renda que é absorvida para cima a partir dos juros. Então, o que nós deveríamos pensar em torno de uma nova legislação trabalhista? Eu acho que nós temos que pensar numa nova teoria da empresa. A teoria da empresa tradicional, ela já está capenga, né, em função das grandes transformações tecnológicas que operaram,
e já está capenga em relação a novas funções que as empresas têm que ter na sua intervenção, inclusive regulatória do mercado, e na sua relação com o poder público. Por exemplo, empresas estatais. Nós não deveríamos pensar em empresas públicas sob controle social? O que significa isso? Eu tive uma experiência aqui no meu governo quando eu instituí uma empresa que nós chamamos de empresa pública sob controle da sociedade. Nós instituímos aqui uma empresa, já vou te dizer o nome dela, uma empresa que tinha a finalidade de controlar os pedágios. Empresa Gaúcha de Rodovias. Essa empresa Gaúcha de Rodovias, que estava destinada a substituir determinados pedágios sob controle privado, que eram absolutamente exploratórios da população, ela tinha 3 características. A primeira é que a contabilidade dela seria pública. Seria pública e nos pontos em que esses pedágios estavam instalados, os investimentos que essa empresa faria seriam contrastados com o conselho político da sociedade que iria dizer quais os investimentos necessários para aquela cidade cercada pelo pedágio teria que ter como compensação. Então, uma empresa pública que era controlada pela sociedade e pelos destinatários dos seus serviços. Segunda característica dessa empresa pública: um quadro pequeno de servidores com capacidade técnica extraordinária de fazer contratações privadas para prestar serviços a ela de maneira ágil, de maneira competente, sem comprometer, né, vou dizer assim, sem comprometer a sanidade fiscal da empresa, que era extremamente importante. E terceiro, a empresa teria um controle macro, né, um conselho macro da sociedade, de diversos setores da sociedade, que iriam fiscalizar cotidianamente a sua atividade. Eu me lembro que quando nós constituímos essa empresa, né, eu fui numa reunião com os empresários locais aqui, e alguns deles estavam muito críticos em relação a ela, principalmente os donos dos pedágios, né, que controlavam os pedágios. Outros estavam com uma visão positiva, né? E o empresário se aproximou de mim e disse o seguinte: essa tua empresa, ele falou brincando comigo, a pessoa que eu tinha relações, essa tua empresa aí já nasceu valendo 100 milhões. Pode estar certo. Só pelo tipo de atividade que ela vai desenvolver. Então, uma empresa pública sob controle social. Empresas privadas de interesse público. Eu acho que uma empresa de ônibus, ela tem que ter, uma empresa privada de ônibus, ela tem que ter um estatuto fiscal específico, tem que ter uma estrutura contábil específica para ser transparente e tem que ter uma contribuição mais reduzida do que uma empresa tradicional que visa especificamente o lucro. Porque é uma empresa que, embora seja privada, ela responde ao interesse público, que é o transporte coletivo, principalmente nas grandes regiões metropolitanas. Então, nós teremos que bolar uma nova teoria da empresa e dar um estatuto diferenciado para determinados tipos de empresa, que tem finalidades sociais, aproximando-as, portanto, da sua destinação constitucional, né, que está inscrita ali no artigo 170. Então, isso nós teríamos que pensar. E, paralelamente a isso, nós temos que pensar num sistema protetivo para o trabalhador, dessas empresas, inclusive, e para os prestadores autônomos dessas empresas, que lhe deem capacidade de sobrevivência nos hiatos da sua prestação de serviço. Um fundo público regulador, portanto, da distribuição de renda em escala salarial, né? Na escala dos salários, não somente no imposto de renda, né, sobre os empresários, para que as diferenças entre o mundo do trabalho, na sua remuneração, fossem... Acho que interrompeu o nosso... Mas nós continuamos. Temos mais 1 hora, mas não vamos gastar isso tudo, mas só para poder complementar o nosso café da manhã. Mas então a teoria da empresa...
Eu estava falando que nós precisamos de uma nova teoria da empresa para desenvolver também um sistema protetivo para determinados tipos de empresas que são de interesse público ou empresas estatais que devem ser controladas pela comunidade e pelos destinatários dos seus serviços. Isso ajudaria, inclusive, o controle dos órgãos do Estado sobre essas empresas. E ajudaria, inclusive, que o próprio administrador público, o próprio gestor público, tivesse um olhar sobre ela mais profundo a partir dos efeitos que elas estão produzindo na sociedade. Por exemplo, eu instituí, no meu governo do Estado, aqui no Rio Grande do Sul, um departamento de controle e combate à corrupção. Eu não tive nenhum caso de corrupção no meu governo, aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Esse departamento estabelecia uma relação direta com as secretarias e com as empresas estatais, quando se tinha alguma suspeita, e era um delegado de polícia de alto nível que chefiava esse departamento. Então, quando tinha qualquer suspeita numa empresa, que vinha da informação pública, esse departamento ia lá fazer a verificação. Então, inclusive, localizamos pequenos casos de desvio de conduta que não ficaram se era corrupção ou não, no seu início. Então, isso exige também essa modificação na teoria da empresa, na natureza das empresas também exige uma modificação dos controles que vêm do Estado, para que a comunidade os ajude a fiscalizar e ajude a orientar, inclusive, o gestor para a solução dos problemas que frequentemente aparecem nesse tipo de empresa. Então, eu dizia, ao lado disso, manter a CLT como um sistema protetivo do trabalhador formal, naqueles empregos que necessitam desse tipo de contratação, e jogar sobre o mundo do trabalho novo, esse mundo terceirizado, esse mundo meio jornalista, esse mundo intermitente, esse mundo precário, jogar um manto de proteção que permita que o trabalhador possa prestar o serviço com tranquilidade, possa se integrar na proteção previdenciária e de saúde pública, inclusive, para que não seja um mundo do trabalho desequilibrado e marginalizado da sociedade formal. É uma ideia mínima de uma visão do futuro social-democrático que nós temos que pactuar aqui no passar dessa situação que nos encontramos. Perfeito. Bom, chegamos então ao fim do nosso encontro. Eu gostaria de estender, porque está perfeito. Eu acho que nós vamos ter que fazer um novo encontro. Ministro Tarso Genro, eu agradeço imensamente as suas reflexões. Tenho recebido aqui várias manifestações com aplausos e convido Vossa Excelência para falar, inclusive, sobre todos esses temas que nós aqui procuramos abordar sinteticamente, no nosso congresso virtual da Academia Brasileira do Direito do Trabalho em agosto. Será virtual em razão da pandemia, não há outra solução, mas nós teríamos imenso prazer, seria uma honra se Vossa Excelência aceitasse esse convite para, num painel ou numa conferência, conversarmos, então, lá no Congresso sobre todas essas questões. Eu aceito e certamente será uma honra para mim, e eu tenho orgulho de ter sido o primeiro ministro da Justiça do Brasil, oriundo do direito do trabalho. Foi que me credenciou, inclusive, junto ao próprio presidente, quando me convidou, porque me disse naquele momento que ele fazia o convite que nunca o Brasil tinha tido um jurista, e o jurista fica por conta dele, originário do direito do trabalho, para ser ministro da Justiça. E eu fiz isso com muita honra e fiquei muito feliz, inclusive, com o meu ingresso na academia, e cumprimento o presidente e toda a equipe dirigente pelo trabalho que vem fazendo. Muito obrigado. Então, um grande abraço e saúdo, então, os ouvintes e nos despedimos e espero que brevemente possamos, então, retornar. Tá, eu queria agradecer a professora Tereza, que fez esse contato entre nós, professora Tereza Nas, que deve estar nos ouvindo aí, mandar para ela um grande abraço e agradecer por essa conexão. Um bom dia e melhores dias para todos.
Bom dia.